Oi gente, eu sou a Débora, sou nova no Aquela Velha Onda e hoje eu tô aqui com a Daniela Duarte, que é cientista política e idealizadora do projeto feminista Eu Vejo Flores em Você. E a gente vai falar sobre o filme que estreou na última quinta-feira, As Sufragistas, e relacionar com o nosso momento político atual. Sufragistas, ele trata sobre a luta das mulheres em 1912, pra frente, sobre o direito de voto, a conquista do direito de voto feminino. E ele passa no contexto da Grã-Bretanha. Ele tem a Carey Mulligan, a Meryl Streep, a Helena Bonham Carter. O filme se passa ao longo de um ano e ele retrata a luta de várias mulheres trabalhadoras nesse contexto. Uma coisa muito importante é que algumas críticas surgiram com relação a quem são as mulheres representadas no filme. Mas essa é uma questão muito de ordem prática, porque o filme retrata uma realidade. É uma luta que, de fato, retrata uma elite que tem um poder sobre classes operárias. A gente não pode negar isso, até porque essa é a forma, infelizmente, que os discursos políticos são construídos. Eles são construídos, no geral, de cima para baixo. A luta principal que o filme retrata é a luta de mulheres trabalhadoras. Essa luta não era de mulheres negras. A luta de mulheres negras na Grã-Bretanha, nesse período, era outra e era uma luta muito mais por sobrevivência do que por voto. Se você for comparar com vários filmes que nós temos, tanto na atualidade quanto muitos filmes mais antigos, a mulher não é representada dessa forma que é nesse filme. São diálogos essencialmente políticos. São as mulheres conversando entre si sobre mudanças políticas para elas conquistarem direitos, conquistarem o direito de voto principalmente. E você não vê elas falando sobre dramas relacionados ao relacionamento com o homem ou coisas assim. Mas você vê realmente o quanto os homens são dependentes das mulheres naquele filme. É uma coisa que ainda pode ocorrer muito na contemporaneidade, mas naquela época que estava no ápice. Uma parte do filme que eu achei realmente genial é que no final eles falam, existem países que ainda não, em que as mulheres ainda não têm direito ao voto. Algo que eu relaciono muito com o projeto que eu desenvolvo é que durante o filme você vai vendo que as mulheres elas tentam se aliar de outras formas. Elas têm uma união política em prol do direito de voto, mas elas também vão tentando se apoiar em outros sentidos, ceder um espaço à outra, tornar a vida umas das outras mais fáceis, e isso gera entre elas um sentimento de acolhimento. É um sentimento que é muito forte no movimento feminista, mas que não é muito forte na sociedade como um todo, que precisa muito ser trabalhado. Bom, Daniela, e a relação com o nosso cenário político atual? O que você pode falar sobre isso? 2014 e 2015 foram anos de ebulição política, especialmente no que tange ao feminismo. Assim, a gente viu muitas manifestações pró e contra. Foi um ano em que as coisas entraram muito em discussão. Bom, nós vimos o segundo mandato de uma mulher na presidência, que concorreu no segundo turno junto com o homem. E que está sendo atacada de formas relacionadas ao gênero dela. Como, por exemplo, o próprio caso dos adesivos que colocaram nos carros, com a bomba penetrando a presidenta. Um filme como esse, ele traz de volta também a discussão o porquê do feminismo ter surgido, o porquê de a gente ainda estar trabalhando temas como esse, o porquê de a gente ainda precisar discutir várias questões, enquanto ainda houverem diferenças de ordem prática, de ordem simbólica entre homens e mulheres, essa vai ser uma questão importante para a gente trabalhar. E sempre foi assim. Mulheres, no momento em que elas estão falando, no momento atual em que elas estão falando, o que elas falam é violento, o que elas falam é transgressor. Então as mulheres sufragistas, quando elas falavam, elas eram loucas. Passa-se um tempo, aquilo que foi conquistado vira direito e, portanto, é respeitado. Acho que uma boa lição para se tirar do filme é: não podemos dizer para as pessoas que elas devem se calar só porque não concordamos com elas. Mas então, Dani, conte um pouco pra gente do seu projeto, como ele é. A gente ilustra cartas de mulheres para outras mulheres e envia por correio gratuitamente. Então qualquer mulher pode escrever para qualquer outra mulher que ela conheça. Por exemplo, de filha para mãe, entre namoradas, entre esposas. Sendo de qualquer mulher para qualquer mulher, a gente ilustra e envia gratuitamente por correio. E com isso a gente quer aumentar esse sentimento de união do qual a gente falou mais cedo. Então, gente, é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre o projeto ou sobre Aquela Velha Onda, é só seguir o link que está aqui abaixo do vídeo. E muito obrigada por assistirem.